uma vez, como sempre, muito obrigado pela parceria e eu passo a palavra a você. Muito bem, boa noite. Muito obrigado, Marcos. Prazer falar com você e com os colegas. Só me organizar aqui para não atravessar o tempo. Eu vim falar sobre biodiversidade, algo chamado invisibilidade econômica da natureza, num momento que é bastante importante a gente destacar esses temas, né? Me chama a atenção quando eu ouço coisas do tipo o homem e a natureza, como se essas coisas fossem separadas, né? Desde os primórdios da humanidade, nós estamos ligados inevitavelmente à natureza. E a palavra biodiversidade parece algo tão distante de nós, né? Já na década de 70, o ecólogo John Dost nos chama a atenção para esse afastamento, quando ele diz que o homem cometeu um erro capital, pensando que podia se isolar da natureza e não respeitar certas leis gerais, de alcance geral, né? Existe já há muito tempo um divórcio entre o homem e o ambiente. Nós quebramos de forma unilateral um pacto, rompemos esse pacto de forma unilateral, considerando que a gente já era de forma suficientemente forte para seguir apenas as leis gerais elaboradas por nós mesmos, ignorando as próprias leis da natureza. E está aí um momento para mostrar que nós não somos capazes. E fizemos isso, de certa forma, na agricultura, né? Todas as espécies que nós domesticamos, seja vegetais ou animais, vieram da natureza, né? São um patrimônio que nós herdamos de gerações passadas e que nós deveríamos, na verdade, entregar às futuras gerações de forma enriquecida. Mas não é isso que nós fizemos. Na verdade, nós empobrecemos essa riqueza, né? Enquanto a vida nos deu uma diversidade, nós promovemos uma simplificação, na verdade, uma biosimplificação, promovendo uma erosão genética. Claro que, né, tentando o famoso melhoramento genético, mas esquecendo de princípios básicos da biologia que vamos descobrir ao longo do tempo, né? Nós nunca vamos encontrar num planeta dinâmico espécies que serão suficientemente adaptáveis num clima, por exemplo, das áreas protegidas, porque elas ainda vão suportar os nossos ancestrais selvagens, permitindo que a gente possa encontrar variações possíveis de suportarem novos climas, novas condições futuras, né? Só para dar exemplo dessas biosimplificações, eu gosto de dois exemplos que me chamam muita atenção. O exemplo das maçãs, né? Em 1900 nós tínhamos 7.100 variedades de maçãs, das quais 6.100 foram extintas. Eu que adoro maçãs, né? Me foram privadas 6.100 espécies, tipos de maçãs de experimentar. Em 1949 nós tínhamos 10.000 variedades de trigo, em 1970 restavam apenas 1.000. Silvestre que nos resta, alguns antepassados silvestres que nós domesticamos. Cada área silvestre, cada área produz um nó de sustentação dessa grande rede global e que garante uma contínua e criadora e evolutiva vida no interior da biosfera. Bom, esse afastar da natureza acabou por gerar um falso conflito por espaço, esse falso conflito entre conservação e produção, né? Que a gente fica alimentando de uma forma completamente absurda. Não dá para produzir num ambiente ruim, num ambiente pobre, num ambiente degradado, né? Nós destinamos hoje 30% do planeta e 30% do Brasil aproximadamente à produção. Mas esse 30% do Brasil e 30% do planeta não vão produzir adequadamente se o restante não tiver também uma qualidade adequada, né? E esses desequilíbrios geram o que a gente está vendo hoje, geram
as doenças, né? Viroses são desencadeadas por atividades complexas que só podem ser solucionadas com um ambiente adequado, né? São, de fato, reações a pressões demográficas e expansões urbanas, né? Para se ter uma ideia, 60% de todas as doenças infecciosas humanas, 60% e 70% de todas as doenças infecciosas emergentes são zoonoses, ou seja, são doenças que emergem de animais e que são transmitidas para humanos, né? Estima-se hoje, só para você ter uma ideia, que circulam entre mamíferos e pássaros selvagens aproximadamente 1.600.000 vírus que ainda estão por serem descobertos, né? E que cerca de metade disso podem ser prejudiciais a humanos desde que entrem em contato. Nos últimos 30, 40 anos, surgiram aí novas doenças em consequência exatamente de invasão de terras silvestres por humanos e outras e provocadas por mudanças demográficas. Então, desmatamento, mudança no uso de terra, influência sobre a vida silvestre, perda de biodiversidade, adensamentos populacionais. Imagina, 80% da população brasileira ocupa menos de 1% do território brasileiro. Isso são causas determinantes de propagação de doenças. Então, esse momento que nós estamos vivendo é, de fato, um momento de grande reflexão. Eu não tenho dúvida que estamos começando o século XXI. E esse começar o século XXI representa, de fato, uma mudança de valores. Eu estou completando esse ano 25 anos de atuação profissional e estava refletindo um pouco sobre a década de 90, quando os ambientalistas da década de 90 usavam muito a famosa carta do cacique Seattle, escrita em 1854, os mais antigos vão lembrar desse. Isso era considerado quase uma bíblia para a geração de ambientalistas da década de 80 e 90, quando o presidente dos Estados Unidos tentou comprar a terra indígena, ele respondeu: como que você pode comprar ou vender o céu, o calor da terra? Essa ideia nos parece estranha. E hoje, o que nós estamos tentando é exatamente dar valor àquilo que ele achava estranho dar valor, ou seja, valorar a natureza. Sabemos que a biodiversidade, que a natureza, tem o seu próprio valor, né? Um valor que a gente não pode atribuir financeiramente. Mas no mundo tal qual nós vivemos hoje, passa necessariamente, é extremamente necessário a gente incluir aquilo que a gente chama de serviços ecossistêmicos na nossa conta diária. Não tem jeito, né? E é isso que nós chamamos de invisibilidade econômica da natureza, e é sobre isso que eu quero tratar agora. Embora a gente conheça um pouco dos mercados de carbono, alguma coisa nesse sentido, valorar a biodiversidade é um pouco mais complexo, né? Já que a gente está falando de redes e de teias complexas que evoluíram e que são estritamente ligados, são estruturas complexas, a qual a existência de uma espécie afeta diretamente outras. Então, dar valor a essa rede complexa é um pouco mais complicado. Mas só para a gente começar a dar concretude à minha ideia, imaginem que a floresta amazônica absorve 20 bilhões de toneladas de vapor de água por dia. Isso se transforma em chuva que cai sobre a bacia do Prata, alimentando a economia da agricultura da ordem de 240 bilhões de dólares na América Latina. Ora, quem paga por essa chuva? Isso está computado no mercado? Né? Isso não está computado no mercado. A questão é, a Amazônia e os povos que vivem na Amazônia não estão recompensados pela produção agrícola da Bacia do Prata. Isso não cabe mais no mundo moderno. E é isso que a gente chama de invisibilidade econômica da natureza. Nós socializamos os benefícios da conservação da natureza, mas nós não socializamos os custos da conservação da natureza.
Isso precisa ser revertido, senão, de fato, a economia e a conservação não dialogam. O mundo e a natureza é cíclica, e esse ciclo precisa ser incorporado também na economia moderna. Posso falar de outras coisas que já foram quantificadas, como a polinização, o serviço dos polinizadores, estimado em 190 bilhões de dólares anuais, o que representa 8% da produção agrícola global. Ora, esses dados nos permitem desenhar um novo futuro. Esse novo futuro, pós-pandemia, que nos apresenta uma forte recessão econômica e num cenário de mudanças climáticas, de crise de biodiversidade, onde já nos foi apresentado aí pelo Dr. Rivaldo, que apresentou cenários que nos preocupam, né, de transformações, de mudanças climáticas, onde nós já temos algumas pistas do que pode ocorrer, né? Como foi apresentado os impactos na agricultura, nós já temos a expansão de doenças, não só como essa pandemia, mas já temos doenças tropicais em regiões subtropicais do planeta, nós já temos doenças causando extinções de anfíbios, por exemplo, isso é bem conhecido. Então, o cenário que se apresenta é um futuro cada vez mais doente e injusto socialmente, né? Onde nós estamos caminhando aí para 10 bilhões de pessoas no planeta, onde nós precisaríamos de ter alimentos melhores e mais baratos, nós estamos partindo para um cenário onde teremos uma produção de alimentos piores e mais caros, porque a condição vai ser muito mais complexa de produzir. Ora, essa situação mostra a nossa real fragilidade. Hoje, a pandemia mostra quão frágil nós somos perante o poder daquilo que a gente chama de natureza e que nós nos distanciamos. Mas é possível reverter isso, né? Primeiro, é importante que a gente entenda que a natureza não precisa da gente. Nós somos uma parte da natureza. Isso está muito claro. Já em 2007, tem um livro muito bacana chamado O Mundo Sem Nós. Isso também é um filme, e isso já tinha sido escrito em 2007 pelo Alan Weisman, mas nós estamos vivenciando isso, né? Está claro aí em alguns momentos, né? Os animais voltando, circulando por algumas áreas, o clima em algumas regiões com o distanciamento social melhorando, né? Em vários momentos isso foi mostrado. Eu não tenho dúvida que nós vamos receber um mundo melhor pós-pandemia. Cabe a nós a escolha. Ou cuidamos desse mundo que nós vamos receber, ou retornamos ao que era antes e novas pandemias, talvez piores, possam ocorrer, né? E o que significa melhorar ou cuidar melhor desse mundo? É pensar nessa relação, é diminuir taxas de desmatamento e mudanças e outras mudanças de solo, é acabar com o tráfico ilegal de animais, né? É combater de forma efetiva as mudanças climáticas, né? É mudar a nossa forma de produção e consumo. Enfim, outras tantas questões. Fundamentalmente, socializar os custos da conservação. Há muitos anos eu trabalho numa região do Brasil chamada Guaraqueçaba, litoral norte do Paraná. O reduto que sobrou de Mata Atlântica no Brasil. Um paraíso, uma cidade, uma das poucas cidades isoladas ainda, o acesso apenas por estrada não pavimentada, 70 quilômetros de estrada não pavimentada, uma das poucas cidades do sudeste do Brasil que ainda não tem acesso por estrada pavimentada. Um paraíso, como eu disse, né? Mata Atlântica altamente preservada, mas um dos índices de pobreza, um dos maiores índices de pobreza do Brasil. Isso é incompatível, né? Não é possível que a gente alie conservação sem desenvolvimento.
né, só vai ser bom para nós se for bom para todo mundo, né? Por isso, os serviços ambientais e a remuneração por esses serviços precisam passar a ser uma lógica para o futuro, né? É preciso se pensar seriamente no pagamento por serviços ambientais ou pagamento por serviços ecossistêmicos. E aí, novas lógicas precisam ser estabelecidas. Por exemplo, a priorização dos benefícios públicos acima dos lucros privados. Priorizar visões de médio e longo prazo acima de visões a curto prazo. A natureza não dá retornos a curto prazo. Se nós queremos garantir produção com qualidade, nós precisamos pensar em médio e longo prazo. A natureza tem o seu tempo, e o tempo da natureza não é o nosso tempo. O tempo da natureza é um tempo muito diferente. Assim como a força da natureza é uma força de magnitude muito maior que a nossa. Recorrentemente ela nos mostra isso a cada início de ano com a enchente. Nós estamos vendo aí agora os furacões, né? Então a nossa participação nessa história ela é muito pequena. Se não aceitarmos a nossa pequenez, o nosso futuro está altamente comprometido. Qual é a chance que nós temos, efetivamente? E aí, depois de 25 anos atuando como ambientalista, como aquele ambientalista jovem que pensava num discurso de amor à natureza, eu estou falando de formas concretas de sobrevivência. É preciso um reencontro com nós mesmos, ou seja, com aquilo que a gente chama de natureza. Isso não é novo, né? Quem lembra do texto do século XIX, Walden, escrito por Henri Thoreau, considerado o primeiro manual do movimento ambientalista, em que ele propõe exatamente esse retorno à vida nos bosques, né? Mas mais que isso, acaba de ser publicado um relatório excelente. Proteger dá lucro, proteger gera renda. Esse relatório, que acabou de ser publicado, apresentou que proteger 30% do planeta impulsiona a economia. Proteger 30% do planeta em áreas protegidas levaria a um aumento da produção econômica entre 64 a 454 bilhões por ano. Cada vez mais a recuperação da natureza está sendo vista como um ponto essencial, vital no combate, tanto às causas de impactos de crise climática, fornecendo proteções de longo prazo contra os efeitos de climas extremos, como inundações, tempestades e secas. Exemplo, manguezais costeiros, recifes de corais que foram destruídos ao longo de décadas, quando são restaurados, fornecem produções valiosas contra inundações, tempestades, além de sustentarem berçários para vidas marinhas e, consequentemente, manterem a pesca, que sustenta inúmeras populações. Proteger florestas e manguezais reduz perdas econômicas da crise climática e outros danos em valores de 170 bilhões a 534 bilhões de dólares por ano, isso estimado até 2050. Além de proteger, de produzir benefícios em áreas circundantes com a redução de poluição do ar e dos sistemas fluviais, mantendo água limpa, bem como conservar hábitats mais apropriados para inúmeras espécies. E olha que dado importante, as projeções mostraram que a conservação da natureza pode proporcionar um crescimento econômico de 4% a 6% ao ano, em comparação a 1% ao ano referente à agricultura, como foi colocado antes, que foi o que manteve o PIB sobrevivendo, né? No Brasil, mas eu estou falando em relação ao mundo, 4% a 6% ao ano referente à agricultura, pesca e silvicultura após o fim da pandemia.
Um outro exemplo de benefícios econômicos e ambientais, eu já mencionei a pesca, né? Porque nós estamos num ponto de exaustão da pesca muito importante. Então, vejam, eu não estou falando mais de proteção de algo intangível, eu estou falando de proteger a própria economia. Mas eu quero tocar num outro assunto importante, que esse é incalculável, que é proteger a saúde das populações, né? E aí eu quero falar daquilo que eu estudo há 25 anos, que são as áreas protegidas, né? Elas são fundamentais para inspirar as gerações, as culturas, seduzir mentes e corações, a gerar associações para a vida, para o bem-estar físico, psicológico, ecológico e espiritual. Tem crescido um conceito bastante importante no mundo, que é chamado One Health, ou seja, uma só saúde. Porque não existe essa história de um homem saudável ou natureza saudável. Ou uma coisa não está saudável sem a outra, né? Foi publicado em 2019 um livro muito bacana chamado Vitamina N. Essa vitamina N é baseada na ideia de que o contato com a natureza promove saúde para as pessoas. Promover saúde significa menos gasto com o sistema público de saúde, né? O jornalista Richard Louv sustenta que o aumento galopante da tecnologia causou o aparecimento do chamado transtorno de déficit de natureza, que não é uma condição médica, e sim uma descrição dos custos humanos da alienação da natureza. E isso traz benefícios diretos, sobretudo para crianças, né? Como melhor rendimento acadêmico, previne excesso de peso, torna crianças mais autônomas e independentes, potencializa a unidade familiar, soluciona problemas de atenção, impulsiona a imaginação e a criatividade, melhora o desenvolvimento emocional e intelectual e fortalece o sistema autoimune. E, mais uma vez, nós não estamos falando nada de novo. Hipócrates, filósofo grego que viveu há 400 anos antes de Cristo, dizia: há uma circulação comum, uma respiração comum, todas as coisas estão relacionadas. Ora, não há natureza sem homem, ou homem sem natureza. Por isso a gente precisa entender esse mundo em que nós vivemos. E só entendendo esse mundo, a gente vai conseguir resgatar aquilo que nós perdemos, que é essa relação com nós mesmos, né? Não existem dois mundos, não existe homem, não existe natureza. E para terminar, como a gente contribui para essa restauração, né? Uma nova forma de produzir uma economia, seja na agricultura, seja nas indústrias, seja o que for. Precisamos de uma economia que aumente a eficiência, que seja mais eficiente, que limite as emissões de gases de efeito estufa, que minimize os resíduos e as contaminações, que contribua para minimizar as mudanças climáticas e que, acima de tudo, produzem bens e prestem serviços que beneficiem as pessoas, mas que beneficiem também o ambiente. Não há nada que nós não sabíamos. A gente só esqueceu de aplicar esse conhecimento. E a gente precisa, nesse mundo novo, saber aplicar esse conhecimento. De modo geral, o que nós precisamos é nos reconectar com a natureza. Muito obrigado, Marcos. Magela, muito obrigado pelas palavras tocante, né? Várias anotações aqui que eu tomei. Acho que a gente vai ter bastantes coisas para discutir no final.